Boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou professor da PPC, Personal Psicocare, um dos professores, né? Mas é o que mais faz entrevista. Hoje a nossa entrevistada é o professor Márcio Santos, foi meu professor na faculdade da FEPESP, a Unisanta, pelo menos no terceiro ano, né? Uma aula bem dinâmica de lutas e também de terceira idade, né? E, Educação física adaptada. exatamente. Fugiu agora o nome. E hoje é a nossa entrevista com o professor. Agradecer ele por ter aceitado o nosso convite, né? E então vamos começar. Boa noite a É, todos. Pode falar. Diogo, eu tô te ouvindo bem, não sei se você está me ouvindo bem, mas a minha imagem está dando umas travadas, não sei se é normal. É a internet. Esse horário é muito tráfego, muita gente falando, fazendo Ah, live, e perfeito. aí tá complicado. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Galera, só para falar que avisar vocês que vocês podem fazer pergunta pro professor durante a nossa entrevista, tá bom? Podem fazer sem ficar com medo ou com vergonha. Pode falar perguntar qualquer coisa que o professor com certeza vai conseguir responder normalmente. Então vamos lá começar. Professor Márcio, o que nossa primeira pergunta, a gente faz uma pesquisa, né? O pessoal, a gente sobe os anúncios, o pessoal já começa a fazer perguntas e a gente vai anotando e fazendo uma seleção, né? Então nossa primeira pergunta, a gente quer saber quem é o Márcio Santos, sem ser a parte do professor, essa parte pessoal. Muito bom. Primeiro, eu quero agradecer você aí pela oportunidade de estarmos juntos. É sempre uma alegria a gente rever um ex-aluno que desenvolve já um trabalho. Para nós é muito uma satisfação mesmo de ver você aí se desenvolvendo bem na área da educação física. Bom, o Márcio, ele é um cara que pensa muito no próximo, pensa em todo o segmento da sociedade. Ele tem a educação física e a capoeira para trabalhar essa ferramenta, mas ele tenta ser um ótimo cidadão, um bom pai, um bom marido, um bom coordenador, uma pessoa que vai tentar transmitir valores humanos que aprendi no berço com os meus pais para todo o segmento da sociedade. Então eu tenho essa característica de tentar sempre auxiliar o próximo. Eu não consigo ver outro não estando feliz e eu não fico completo, né? Essa é uma filosofia de uma tribo sul-africana e é o Ubuntu, né? Eu não sou feliz se o meu semelhante não é. Então a gente tenta Pô, legal. buscar essa paz interior, auxiliando da melhor maneira possível os demais componentes da sociedade. Pô, legal. Professor, e a segunda pergunta que o pessoal também quer saber, como é sua família te vê? Como a sua família vê o Márcio? Então, é um barato porque esse isolamento, né, já está completando aí 95 dias agora, né? Pelo menos eu. E tive a oportunidade de estar grudado com eles, né? Praticamente 24 horas. A gente sai muito pouco, o máximo é um supermercado. A gente faz os nossos treinamentos físicos aqui em casa mesmo. Todos são Legal. atletas, né? E todos, Que por bom. livre e espontânea pressão, fazem capoeira. E com certeza está sendo muito bom estar grudado a eles para poder aprender com eles e tentar ensinar algo, né? Acho que desde até o Marcos mesmo, que está aí dando um joinha, meu filho está nos assistindo, ele com os seus 9 anos, ele com certeza tem muito para ensinar, né? Cada criança Legal. nos ensina, né? Ainda mais quando é nosso filho, a gente tem muito carinho, assim como a Manuela, o Bruno e a Vanessa. Mas a família, para mim, é a minha filosofia, é o meu combustível para tentar ser uma pessoa melhor, né? Se Sim. tudo que eu hoje sou, eu também devo a eles pela paciência, pela parceria, pelo companheirismo, né? E a minha meta é que eles tenham orgulho de mim, né? Eu bater no peito e falar, oh, esse é meu pai, né? Eu tive a felicidade de ser professor de todos, inclusive da minha esposa.
né? Foi minha aluna na faculdade, lá na Unip, quando eu dei aula lá. O Bruno foi meu aluno na educação infantil, no fundamental, no ensino médio. O Marcos e a Manuela da educação infantil e no ensino fundamental. Então, eu fui professor de todos, né? E para mim, é uma satisfação, né? Ver eles vibrando quando eu dou aula, os amigos deles terem orgulho, né? Pô, teu pai é muito legal, isso para mim é muito bom. Pô, que legal. Professor, outra pergunta que o pessoal também falou, se o senhor não tivesse escolhido a educação física, qual outro curso o senhor escolheria? Olha, certamente a pedagogia, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu flutuo muito nas minhas aulas. Você teve essa experiência comigo, né? De ter sido meu aluno em 3 disciplinas. E você viu que a gente flui muito bem na parte pedagógica, educativa. A gente entende que a educação física, antes de ser física, ela é educação. Inclusive no nome, né? O nome mesmo já diz, né? Educação. Então, eu acho que com certeza pedagogia, né? Eu acho que ser educador não é uma profissão, né? Acho que é uma missão. E aí você realmente transformar a vida de uma pessoa, seja com a ferramenta que a educação física ou com a própria pedagogia, né? Transformar a pessoa num cidadão íntegro, resgatando valores, acho que esse é o nosso norte. Legal. Agora entrando já assim na sua parte da sua carreira, outra pergunta que a gente tem, como que como que você encontrou a capoeira? Como você escolheu? Alguém te incentivou? Como que começou a tua trajetória? É muito engraçada essa história, porque assim, na verdade, eu era atleta de futsal. Eu sempre fui atleta de futsal desde pequeno. Então, categoria para mirim, mirim, infantil. E eu joguei pelo Sesc de Santos nos campeonatos do Sesc Nacional. E aí veio aquela empresa Perdigão aqui para Santos. E eles fizeram uma seleção, começaram a participar de todos os torneios de Liga, Liga Metropolitana, Liga Santista, Federação Paulista. E a gente foi participando dos torneios. Eu fui jogando pela Perdigão e ganhei bolsa de estudo numa escola particular aqui em Santos. E num momento eu conheci a capoeira numa apresentação que um mestre Parada levou lá nessa escola num dia do folclore, se eu não me engano. E eu fiquei admirado com aquilo, falei, nossa, que legal, quantas coisas legais com o corpo que esse pessoal faz. Eu acho que ali era meados de 92, se eu não me engano. É isso mesmo. 91 para 92, é. E aí eu lembro que eu fiquei de recuperação e perdi a bolsa de estudo. Porque o combinado não era ser só bom atleta, tinha que ser bom na escola. E eu fiquei de recuperação por bobeira mesmo, porque eu não gostava, era uma matéria mais de exatas, né? Acho que era química, se eu não me engano, professora Isaura. E ela me deixou de recuperação, cara. E aí eu perdi a bolsa. E nesse momento eu desanimei um pouquinho até pro futebol. E para piorar, eu sofri uma lesão no núcleo do crescimento, na cartilagem do tornozelo esquerdo. Fiquei sem andar mó tempão, cara. Nossa. E aí, quando eu fui voltar, não voltei no mesmo ritmo. Você sabe que o condicionamento em alto rendimento exige, por mais que seja uma categoria inferior, né, menor, a gente não volta da mesma forma. Aí eu fui procurar capoeira. Falei, pô, acho que vou procurar capoeira. E na época foi engraçado, porque eu estava querendo procurar capoeira e como eu perdi a bolsa de estudo, fui estudar na escola municipal. E a prefeita na época era a Thelma de Souza, que hoje é vereadora, foi deputada estadual, federal. E a Thelma teve uma grande ideia. Além de criar o posto 2, que o professor Cisco, o professor Pagi, né, fazia um trabalho maravilhoso, ela colocou a capoeira nas escolas municipais. A Maria Lúcia Prandi era a secretária de Educação e ela colocou, cara, foi uma viagem. E foi muito bom, porque aí na minha escola tinha capoeira. Era o contramestre Toicinho da Areia Branca. E aí mas era uma vez por semana, e às vezes não tinha aula, e às vezes
o trabalho na Secretaria de Educação às vezes deixava a desejar em alguns quesitos. E aí eu fui procurar por fora. Eu encontrei no SESC, era o mestre Carneirinho, fiz umas aulas, aí não gostei tanto assim do método, ou do momento que eu estava ali. E aí aí eu voltei, era um outro mestre chamado Fabião, que era da linha do Pará, daquele cara que eu tinha assistido a apresentação e tinha gostado. Porque o mestre Parada, ele era formado em educação física, e na capoeira não tinha tantos capoeiristas formados. E ele falava bem, se portava bem, a capoeira era uma coisa bem bonita, não era muito violenta. E, poxa, aí eu continuei treinando com esse Fabião aí até 97, ele parou de dar aula, foi para a Espanha, aí eu fui procurar o mestre Parada. Eu já tinha entrado na faculdade de Educação Física, porque o mestre Parada dava aula na faculdade. E eu falei, pô, quero ser que nem esse cara. Era meu ídolo. E quando eu conheci ele, né, apresentei para ele o projeto Capoeira Escola, que a gente iniciou em 95, ele adorou, falou, pô, que ideia maravilhosa, conta com a minha ajuda, tal. Foi muito humilde. Aí fui procurar ele, mestre, ó, o Fabião foi embora, eu queria treinar com o senhor, como é que faz, quanto que é a mensalidade? E era lá no Gonzaga, cara, pessoal mais com uma aquisição financeira maior que tinha essa possibilidade. E aí eu falei, aí o mestre, pô, muita gente falou, de jeito nenhum, você não vai pagar mensalidade e eu vou te dar 2 uniformes, um de frio e outro de calor, nunca esqueça disso, né? Foi um gesto assim que me deixou, eu estava correndo atrás da bola, já estava dando aula, pagando a faculdade, estava apertado, né? Eu mesmo pagava a minha faculdade. Meu pai era aposentado da Estiva, minha mãe, funcionária pública, não tinha uma aposentadoria tão boa para a gente gozar disso aí, né? E aí eu tive que me virar e ele foi muito gentil. E dali em diante foi, né, essa inserção do projeto Capoeira Escola, a ideia da capoeira para todos, que a gente chegou até a faculdade. Pô, legal. Bom, se tiver uma pergunta aqui no decorrer, o que vocês poderiam pontuar sobre a reabilitação dos atletas no retorno dos treinos? O senhor Antes de tudo, agradecer, né? Acho que o professor Lozano está aqui com a gente, mandou uma mensagem, ele foi entrevistado por você aí. Grande Lozano, obrigado. O Murilo também está aqui, e ele é um aluno nosso do Lar das Moças Cegas. Então, Murilo, em respeito a você, eu vou fazer rapidinho uma audiodescrição. Nós estamos com a tela dividida. O Rodrigo está na parte de cima para mim, eu estou na parte inferior. Nosso fundo é branco, nós dois estamos com camisa branca e fone de ouvido. Sempre que a gente tem um aluno com deficiência visual, a gente tem que fazer a audiodescrição. Bom, sobre essa pergunta, foi a Ana Paula, ela é uma discípula que eu tenho do projeto Capoeira Escola, é formada em Educação Física e faz um trabalho, cara, maravilhoso na LBV, na Legião da Boa Vontade, com crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social. Olha, na minha opinião, para o atleta não sofrer tanto no retorno, né, principalmente atleta de alto rendimento, ele tem que estar com os treinamentos frequentes, uma nutrição bem concentrada em proteína, acho que baixo carboidrato, baixa gordura corporal, porque vai acumular esse período de tempo, porque o treino não é tão intenso quanto um treino ao vivo, né, no campo, ou na quadra, ou na academia, né. Eu acho que a motivação do professor, do treinador, que vai fazer a diferença para esse atleta. Eu acho que tem que envolver mesmo essa parte psicológica. A gente vê tantos jovens, tantas crianças aí, né, com problemas psicológicos nessa pandemia. Eu mesmo perdi 2 alunos, um aluno lá do Grupo Amigo do Lar Pobre, que são crianças mais carentes, que se suicidou, e outro aluno com autismo do Instituto Evolução. Então a gente tem que estar toda hora, como o Rodrigo está fazendo aqui, o Diogo está fazendo aqui, lives direto para dar boas informações, aulas ao vivo, tem aula aqui, né, as aulas voluntárias que eu estou oferecendo aí via Facebook, com esse intuito de envolver o máximo de pessoas e a gente motivar, né, trabalhar mesmo essa autoestima.
Tenho grupos de idosas que toda semana, todo dia eu mando mensagem para elas, levanta a moral delas, né? Porque elas vivem às vezes só, já perderam o marido, são viúvas, então a gente tem que trabalhar. Acho que, Paula, o plano de ação principal é esse, né? É fazer uma planilha aí quase que diária para ter, né, entretenimento aí desse cara no espaço que ele tem, muita criatividade, mas bastante palavras motivadoras, né? Acho que é isso, né, Diogo? Se você quiser complementar, cara. Não, tá bom. Ó, tivemos outras perguntas. O que você pensa em algum ano de ação visando as dificuldades? Acho que é esse plano de ação, ela falou de Plano de ação. embaixo, né? É. Então, eu acho assim, esse plano de ação ele tem que ser constituído da seguinte maneira: primeiro, reconhecer quem é seu cliente, quem é seu aluno, quem é seu atleta. Você já o conhece ou começou um trabalho agora na pandemia, então tem que ter uma anamnese boa. E a anamnese desse atleta que você já conhece tem que ser retomada, porque qual é o dia a dia que ele tem em casa? Qual é o ambiente que ele tem? Quais são as pessoas que convivem com ele nesse ambiente? Porque essas informações são muito importantes. O atleta, nesse momento, ele vai ser constituído não só da parte fisiológica, mas também social e psicológica. Então, essas perguntas são pertinentes para você fazer um bom plano de ação, né? Então, acho que essa união aí desse saber acadêmico com o saber popular vai dar um resultado bom, né? Cumprimentar aqui o mestre Batman, que está aqui. Obrigado, mestre. Da mesma forma, Calmon, o Marcos Libani, que são galera que treina comigo. Obrigado aí pela presença. Manda bronco aí, Diogo. Estou à disposição. Teve uma pergunta aqui, eu não chegamos a pesquisar, mas eu vou deixar para o senhor responder. Se capoeira existe campeonato, que nem judô, karatê, existe campeonato? Muito bom. A capoeira, você sabe bem que você participou da minha aula, ela nasceu na necessidade do negro que foi escravizado no período do Brasil colonial em se libertar. E no decorrer do tempo, ela teve um processo de pluralidade cultural que a transformou em cultura, em uma manifestação popular, porque ela foi para as ruas. A capoeira era proibida porque após a abolição dos escravos, os negros não tinham oportunidade de sobreviver, não tinham casa, não tinham saúde, não tinham empregos, eram apenas poucos subempregos, que era fazer fossa para os homens, ou cuidar de cavalo, ou as mulheres trabalharem como empregadas domésticas. Então, os negros sofriam muito naquela época. Então, eles, após a abolição dos escravos, a gente lembra que foi em 1888, 1889 foi a proclamação da República, e aí houve o Código Penal na sequência, em 1890. E esse Código Penal estava colocando que a capoeira era proibida, ela era marginalizada. Então eles introduziram os instrumentos e foram para a rua. E em meados de 1932, o senhor Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, ele criou um estilo de capoeira chamado luta regional baiana. Ele tirou o nome capoeira porque era proibido, mas era capoeira regional. A Bahia tem um acúmulo de negros devido ao recôncavo baiano, que foi o maior local que teve migração africana e canaviais, né, e um ciclo da cana muito forte ali. E ali a capoeira se criou, né, o berço da capoeira. E o Bimba ele criou essa ideia e estilizou a capoeira. Ele só podia treinar capoeira nessa época quem era trabalhador. Então o cara tinha que apresentar uma carteira de trabalho. Por quê? Porque para tirar a marginalidade que a capoeira tinha. E aí ele criou uma metodologia com uma sequência de movimentos, graduação, e abriu a primeira academia de capoeira. E na época, nós não tínhamos muitos professores de educação física, e o governo vendo aquele movimento que o Bimba estava fazendo, e ele inclusive ia para os jornais para realizar desafios contra outros lutadores de outras artes marciais, para a capoeira ficar famosa. E ele ganhava de alguns judocas, de alguns praticantes de jiu-jitsu, de karatê, para ele mostrar que a capoeira era eficiente e ele tinha um trabalho. E aí ele foi convidado para o Exército Brasileiro e foi conceituado o primeiro professor de exercício físico brasileiro.
né? Não professor de educação física porque ele não tinha academicismo, mas foi conceituado. Com isso, foi criado esses estilos para ter torneios. Então, hoje a gente tem alguns torneios que é a Confederação Internacional de Capoeira, e nós temos também outra federação internacional que trabalham a capoeira em dupla, você luta contra outro, um combate mesmo, e você luta, ou você pode fazer estilos de jogo de dupla, como se fosse uma ginástica aeróbia, vai. Você combinado com outro atleta como se fosse uma demonstração, que nem ginástica artística. Individuais, né, como se fosse o kata do karatê, mas infelizmente não é tão difundido, porque a capoeira não tem uma unidade, como tem hoje o karatê e outras artes marciais. Ela é muito dividida. As federações estão retomando para poder organizar a capoeira. Eu pertenço à Federação Paulista de Capoeira. Eu sou um dos diretores. E lá a gente está tentando organizar toda essa temática de esporte, de cultura e educação. Mas nos Jogos Abertos do Interior, a capoeira é uma modalidade do estado de São Paulo. O atleta tem que jogar 1 minuto de capoeira estilo regional e 1 minuto de capoeira Angola, que foi o Messi Pastinha também da Bahia que criou. E aí vai saindo, tem os jurados que vão dando nota para os melhores jogadores naquele período. Entendi, legal. Outra pergunta que tivemos aqui, se a capoeira ela é uma forma de treinamento funcional? Muito bom, ótimo. Agradecer a presença do professor Alain, meu aluno mais graduado. Começou lá no Galp comigo. Meu filho Bruno, que está aí. A Vanessa, minha esposa. Acho que ela fez uma pergunta também no final. Mas vamos lá. Eu acho que tem a ver com a tua pergunta, né? Treinamento funcional. Eu estou lendo aqui, ela pergunta, fala um pouco sobre a capoeira na preparação física de outras modalidades. Muito bem, acho que combinou uma pergunta com a outra. Vamos lá, então. São alguns estudos que eu estou fazendo e logo, logo vão virar artigos científicos. A capoeira, ela trabalha todas as capacidades físicas. A força, ela é desenvolvida porque muitos movimentos trabalham contra a gravidade. Eu tenho que levantar minha perna. A gravidade impulsiona nosso corpo para o chão. Quanto mais força eu tiver, mais alto eu vou ter e vou adquirir mais outra capacidade física, que é a flexibilidade. A gente trabalha muito a flexibilidade porque a gente não se encosta muito. Eu vou chutar perto da sua cabeça, mas não vou te encostar. Então eu vou ter que ter mais controle corporal. A flexibilidade me dá mais esse controle corporal. A mobilidade, que é outra capacidade física, vai me favorecer a noção de espaço e tempo. Para no ritmo do berimbau, eu ter a coordenação motora, outra capacidade física, para desenvolver os movimentos enquanto o berimbau toca. Se ele toca devagar, eu me movimento mais devagar. Se ele toca mais rápido, eu acelero. E ao acelerar, eu vou trabalhar outra capacidade física, que é a velocidade. E também a agilidade, porque eu vou ter que ter muita velocidade de reação. Toda ação tem uma reação, segundo Isaac Newton, e quando alguém vai deferir algum golpe, eu tenho que esquivar. Então eu vou ter essa agilidade. E a capoeira, ela tem uma predominância do sistema energético aeróbio. Então vai trabalhar a resistência aeróbia, para você ficar bastante tempo ali na roda, desenvolvendo chutes, esquivas, acrobacias, mas ao mesmo tempo ela também trabalha alguns picos anaeróbios. Por exemplo, a resistência anaeróbia, porque para eu dar um salto mortal, para eu dar um parafuso, uma meia lua de compasso muito rápida, eu tenho que bloquear a minha respiração e não trabalho a oxidação, né? Vou trabalhar o sistema anaeróbio alático, então vou chutar com mais força, vou saltar, né? Vou contra a gravidade. Então, a capoeira ela vai possibilitar tudo isso. Para o futebol, para o basquetebol, para o handebol, para o voleibol, que são modalidades mais bem desenvolvidas, difundidas, né, no mundo, e tem uma preparação física bem forte, a capoeira vai dar recurso motor. Né, posicionamentos de mais flexibilidades. No voleibol, por exemplo, eu encontro muito o sentido da capoeira em relação não só à impulsão, na melhoria do treinamento de pliometria, mas também na recepção, né? Você vai estar mais ligado, você vai estar lá com o joelho flexionado. As esquivas da capoeira são todas com o joelho flexionado, fazendo o agachamento. No handebol, essa questão da orientação espacial, de você surpreender seu adversário que está lá no paredão,
e aí o professor Lozano, que está nos assistindo, pode falar com mais propriedade, de driblar, né, ter esse molejo do drible, e aí esse drible também entra na ginga, que vai envolver o futebol, né, o futebol tem essa característica de muitos movimentos também. Você vê aquele jogador, o Ibrahimovic, que é mestre de taekwondo, né, a capoeira tem a maioria dos movimentos que o taekwondo tem, até mais. Então, imagina um bom capoeira, um bom atleta de futebol tendo a maior flexibilidade com a capoeira, né, mais gols ele vai fazer de bicicleta, de voleio, né, de outros movimentos que têm essa tendência. E na questão de outras modalidades eu vejo da mesma forma, ela vai auxiliar tanto as outras artes marciais quanto ginástica, entre outras que a gente pode citar aí. Legal, boa resposta. Nesse tempo de quarentena, professor, o que o senhor está fazendo fora a parte física? O senhor lê um livro, vê alguma série, algum filme, alguma coisa baseada na capoeira ou adaptação física, algo que você trabalha? Cara, excelente pergunta, cara, porque acho que a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Aquela pessoa que ainda está um pouco parada, ociosa, ainda está trocando a noite pelo dia, está com um relógio biológico estranho, ela tem que prestar atenção que ela tem que contribuir mais com ela e com o próprio. Tem que se amar antes para poder amar o próximo. Então, cara, eu fiz uma doideira aqui, escrevi um livro, né, sobre educação física adaptada. Esse livro virou um curso em EAD pela Unimes. Então, fui contratado aí pela Unimes para dar aula de educação física adaptada em EAD. E depois eu vou disponibilizar esse livro para outras plataformas também, né, adaptando um pouquinho para não ter o clichê do plágio e dos direitos autorais que a Unimes ganhou. E entrei em 2 pós-graduações e um curso de extensão, a mais do que eu já tenho. Eu tenho mestrado em educação, tenho mestrado em treinamento desportivo e tenho, pós-graduação em treinamento desportivo e tenho pós-graduação em treinamento individualizado. Agora eu estou fazendo pós-graduação em psicologia do esporte, pós-graduação em arte e cultura afro-brasileira e estou fazendo um curso de extensão em terceira idade, porque também é um dos componentes que eu gosto muito e está cada vez mais avançando, né? A gente tem mais idosos e a gente precisa adaptar. Eu estou com 2 turmas de idosos fazendo capoeira. E é uma das disciplinas que eu dou na FEFES também. Então, para poder me atualizar, eu estou fazendo isso, cara. Além de cuidar, ajudar nas lições junto com a minha esposa aqui, dos nossos filhos, né, orientar todos os meus alunos formados do Capoeira Escola, porque nosso projeto, Rodrigo, hoje ele está em 30 instituições e são 15 professores. E aí eu dou capacitação para eles toda semana. Toda semana eu estou dando capacitação, reunião pedagógica, e eu estou abrindo também um curso em AD. Aproveitar o seu canal aqui para deixar divulgado. Já tem uma turma em andamento, e a turma nova vai começar agora semana que vem. Esse módulo eu vou falar sobre a capoeira e as pessoas com deficiência. O primeiro módulo é sobre deficiência intelectual, como que a capoeira pode ajudar na reorganização neurológica de pessoas com autismo, síndrome de Down, hidrocefalia, microcefalia, TDAH, TEA, né? Então, quem quiser entrar em contato comigo e as redes sociais, a gente coloca você num grupo e aí vai ter aulas remotas toda semana sobre esse tema aí, tá certo? E aí, depois que acabar esse módulo, começa outro, que vai ser o módulo de deficiência física, depois deficiência auditiva, visual, múltipla. Beleza? Então é isso. Estou muito ativo. O dia aqui está tendo 24 horas mesmo. Legal. A gente tem uma das últimas perguntas. Qual é o requisito que um professor de educação física tem que ter para trabalhar com o senhor ou com o seu nicho? Tanto na capoeira como na parte de adaptação. Cumprimentar aqui a professora Fran, que entrou aqui, uma amiga minha, a gente deu curso junto. Capoeira, o professor Douglas, lá do Brasil Futebol Clube, um grande profissional. Obrigado. E cumprimentar também o mestre Ney, que é lá de Carapicuíba e faz um trabalho com capoeira adaptada.
Pessoal, a gente está aqui passando a metade do bate-papo e está muito agradável. E, pô, compartilha aí, a página do Diogo Rodrigo é muito boa. Vai curtindo aí, vai mandando seus corações aí. Muito bom, meu querido. Nessa questão, eu queria até que você me fizesse novamente essa pergunta, porque assim, no caso, você quer que eu fale mais no quesito mais pedagógico ou mais social? Então, mas a parte característica, que como assim, o rapaz Porque sai da assim, faculdade e aí ele quer trabalhar com esse nicho de adaptação de dentro da adaptar, eu pensei que capoeira. era de capoeira. Então, beleza. Por que eu Juntando os perguntei isso? dois. Perfeito. Porque na capoeira você não precisa da formação acadêmica para ministrar aula de capoeira, né? O saber popular da capoeira dignifica a pessoa ser mestre de capoeira, ou professor, ou formado. Na minha opinião, para você ser ainda um melhor profissional, você tem que buscar sim a área acadêmica, porque você vai encontrar lá componentes curriculares como anatomia, fisiologia, didática, que vai dar uma compreensão melhor do indivíduo que você vai estar tratando. Mas você tem que ter também o saber popular da capoeira. Agradecer ao nosso amigo Guido Bartolomassi, que está aqui também, da Santa Cecília TV, que está nos assistindo. Obrigado, Guido. Já fui lá no programa dele. E eu acho assim que a pessoa ela tem que se preparar. Acho que a formação em educação física é o mínimo para trabalhar com pessoa com deficiência, porque lá você vai ter, por exemplo, o componente, né, que eu dei para vocês lá no Santa Educação Física e Esportes Adaptados. Mas vale a pena você fazer uma pós-graduação, um curso de extensão, porque cada síndrome congênita, cada deficiência tem as suas especificidades, as suas características físicas e fisiológicas, e você precisa reconhecer para adaptar da melhor maneira. E não basta só a boa vontade, né? Você também tem que trabalhar dessa maneira de construir esse desenvolvimento aí para uma didática mais aprimorada. Não sei se era isso. Entendi. Uma das últimas, a pergunta é: o senhor já trabalhou com algum atleta de alto rendimento? Ah, sim. Já trabalhei e trabalho atualmente, né? Eu fui preparador físico do São Vicente Atlético Clube. Fui preparador físico de algumas equipes de futsal também aqui da Baixada. E atualmente eu sou o preparador físico do Grêmio Metal. Sub-7, sub-8, sub-9 e sub-10. Dentro da preparação física, a gente tem um conceito que a capoeira vem auxiliando esses atletas a ter todas aquelas valências físicas que eu expliquei para você. Né? A velocidade de reação, a flexibilidade, né? No futebol é muito importante. A gente vê que o futebol hoje está ficando muito eurocêntrico, né? Muitas tendências de treinadores da Europa, esquemas táticos, e aí o Brasil começa a deixar de ganhar, né? Começa a deixar de revelar e quer viver num sistema, de repente, que não é a natureza do futebol brasileiro, que é a alegria, que é a ginga, a criatividade, e que a capoeira tem muito essa natureza. Eu vejo, por exemplo, se você vê alguns lances antigos, né, do Pelé, do Garrincha, aí depois você vai indo, né, para dribladores mais atuais como o Ronaldo, Ronaldinho, Denilson, Robinho, você vê aquela mobilidade de tronco que o zagueiro ele não sabe para onde vai. E a capoeira ela possibilita essa coisa do desencontro, do reinventar, de fingir que eu vou para cá, mas na verdade eu vou para lá. E eu estou tentando passar essa linguagem para os atletas, e eles estão entendendo. Né? A gente teve um resultado muito bom ano passado no Grêmio Metal. A gente terminou em terceiro no Campeonato Paulista. Né? A gente perdeu do São Paulo. Né? O Grêmio Metal foi muito bem na categoria sub-8. E foi a categoria que mais frequentou meus treinos. E isso deu um resultado legal. E aí, com o auxílio do LAFES, Laboratório de Fisiologia, coordenado pelo nosso querido professor doutor Alexandre Galvão, a gente fez uma pesquisa em relação à flexibilidade deles que aumentou. A gente fez um estudo longitudinal que através do banco de Wells demonstrou que depois de praticar capoeira avançou nesse sentido, né?
Essa foi uma das valências que a gente avaliou. No caso outras, acho que com certeza a gente ia encontrar, né? Então, tem Legal. pessoal que às vezes nos procura para ter essas aulas assim e entender que a capoeira. Eu já treinei pessoas com tênis de praia, beach tênis, já pessoal do futebol feminino, já fiz um trabalho com handebol feminino na Praia Grande, com futsal feminino na Praia Grande, com o professor Evandro e o professor Digão. Então, acho que a gente está dentro desse nicho, né? No São Vicente foi muito curioso, porque foi a primeira vez que o São Vicente passou para a terceira fase do Campeonato Paulista daquelas categorias. Na época o gestor era o Balu, e eu tinha uma comissão que era o professor Carlinhos, professor Léo, professor Edson, e a gente fez maravilhas com a capoeira e com essa preparação física mais focada para a naturalidade do futebol brasileiro. Pô, que legal. Boa. Bom, a gente tem as duas últimas perguntas. Que mensagem que o senhor quer deixar para o pessoal que está nessa ansiedade de voltar da quarentena? E outra mensagem, que mensagem você quer deixar positiva para o pessoal que viu a sua live, sua entrevista, e possa ver lá futuramente no nosso canal do YouTube? Muito bem, acreditar o professor doutor Cristiano Lima, que é PhD aqui em Santos, professor, se Sim. não me engano, na Unip, e o mestre Cláudio dos Palmares, que é um dos maiores pesquisadores sobre Quilombo de Palmares, meu amigo lá de Alagoas, está nos assistindo. Olha, gente, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que a vida é muito curta para ser pequena, segundo Mário Sérgio Cortella. Então a gente não pode acelerar nenhum procedimento que a Organização Mundial de Saúde coíba. Por mais difícil que esteja para os comerciantes e para as outras pessoas, a gente tem que pensar na criatividade, de se reinventar e parar de se queixar. A gente tem que ser mais gratos uns aos outros. Eu tenho um provérbio que fala: a gratidão nos aproxima de Deus. E acho que é bem isso, né? Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está aqui nesse plano terrestre, de se reinventar e ajudar o próximo. Se eu sair na rua sem máscara, eu vou só me prejudicar? Não. Eu vou prejudicar outros. Porque por mais que eu não adquira o vírus, eu vou estar dando um mau exemplo. Olha lá, o cara está lá, eu também vou, e assim por diante. Eu preciso pensar numa comunidade. Eu preciso relembrar que nossos ancestrais, eles têm muita coisa para nos ensinar, o legado. Não só nossos ancestrais, nossos pais, que nos ensinaram o que é desculpe, por favor, obrigado, com licença, eu te amo. São palavras mágicas que a gente não escuta mais. E deveria estar todo dia todo mundo praticando isso. Mas nossos ancestrais, por exemplo, os negros que vieram para cá, eles ensinam a cultura Ubuntu, que é essa coisa de eu não sou feliz sem você não ser feliz. Eles ensinam, por exemplo, no Quilombo, em viver em comunidade. O Quilombo de Palmares foi uma das comunidades mais igualitárias que existiram. Eu cheguei aí para Alagoas e ministrar curso e tive lá no Quilombo, que refizeram, né, o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, e o mestre Cláudio me ensinou que lá viviam não só negros, viviam índios e brancos que não estavam concordando com a escravidão. E cada um tinha uma função e se ajudavam para poder viver em harmonia. Sendo assim, eu vejo que os índios também nos ensinaram, os primeiros brasileiros, eles vivem em tribo, pessoal. Eles vivem nas suas tabas, nas suas ocas, em harmonia. Quem é bom de pescaria, vai pescar. Quem é bom de pintura, pinta os outros. Quem é o pajé, vai cuidar do lado espiritual. Quem é o cacique, vai coordenar tudo isso. Então a gente precisa organizar tudo isso, pessoal. Pensar na cooperação, pensar no próximo. Né? E pensar em sair dessa melhor. Estudar mais, cuidar da sua saúde física. Né? Praticando exercício físico, você está liberando endorfina, liberando adrenalina, noradrenalina, hormônios que são da nossa satisfação, do nosso equilíbrio socioemocional. Então é fundamental que a gente tenha esse equilíbrio.
e que a gente valorize. Sempre mande uma mensagem para aquele seu amigo do WhatsApp que faz tempo que você não fala. Ah, mas ele não mandou para mim? Não pense nisso. Vai lá e mande uma foto antiga de vocês dois para ele recordar, passar um momento legal. Seja solidário às vítimas. Essas vítimas não são números, são pessoas, são histórias de vida e que deixaram familiares em prantos. Então, que a gente tenha muito cuidado na internet para se colocar. Tenha esse equilíbrio, né? Porque você pode causar uma inimizade aí. Então, tentem pontuar coisas positivas. Não entrem em debates. Faça o seu, né? Mande mensagens que vão exalar a harmonia, o amor, né? Esses valores humanos. Tomem cuidado com esses debates muito ferrenhos, políticos, religiosos, de também sexualidade. Infelizmente, a gente tem que saber respeitar o ser humano. Então, acho que essas dicas que eu dou. Agora, em relação à mensagem, meu querido, eu acho que a gente precisa aproveitar esses momentos para fazer uma reflexão. Quem fui eu antes da pandemia? Quem sou eu depois? Isso me mudou, não mudou, me reforçou? Não é possível a gente não ter aprendido nada. Existe o mestre Gladson, que é o mestre da USP. Ele tem 80 anos e ele um dia me ensinou um provérbio muito importante. Muita atenção, pessoal que está nos ouvindo. Não há pobre tão pobre que não possa doar. Não há rico tão rico que não possa pedir. Então não é possível que a gente não aprenda nada no dia a dia. Que eu não aprenda com uma criança recém-nascida, com uma pessoa com múltiplas deficiências, com uma pessoa muito idosa. Não é possível que eu não aprenda. Eu tenho que ser muito Superman. Tenho que ser um X-Men ou participar da Liga da Justiça, um Avenger. Não é possível. Então a gente aprende com todo mundo. A vida é um aprendizado. A vida é um copo vazio, sempre sedente por muito conhecimento. Então, busquem conhecimento, participem de lives importantes, elogiem seu semelhante. A gente é muito negativo, seja mais positivo, né? Olhe para a pessoa e veja uma virtude nela, não enxerga a deficiência. Quem trabalha muito com pessoas com deficiência costuma enxergar, coitadinho, ele é deficiente. Não, mostra que ele é bom em alguma coisa, levanta essa autoestima. Então é essa palavra aí que eu dou aí para a gente poder ser mais unido e valorizar mais as nossas virtudes. Ok. Bom, essa foi a entrevista do professor Márcio Santos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse vídeo vai para o YouTube logo mais. E, primeiramente, deixo minha boa noite, meu agradecimento para o professor, pessoalmente. Tá bom? Quando eu acabar a quarentena, eu quero chegar a fazer uma filmagem com o senhor pessoalmente na sua rotina, para a gente fazer outro vídeo mais legal pessoalmente, como você trabalha na parte de capoeira e na parte da adaptação. Tá bom, professor? Poxa, maravilha, vai ser um prazer aí te receber, cara. E agradecer a oportunidade, todos que estiveram aí conosco, né, disponibilizaram. E falar para você que assim que acabar, estamos à disposição. E mesmo antes de acabar a quarentena, se você precisar de mim, sabe que eu tenho muito carinho aí por você, por vocês todos que se formaram na FEFESP. E com certeza eu vou estar contribuindo aí com a tua iniciativa. Pessoal, muito obrigado, boa noite. E se você me permitir mais uma vez divulgar nosso curso, estou abrindo novas turmas, pessoal, para metodologia capoeira para todos. Primeiro módulo, capoeira para pessoas com deficiência. Mais de 30% da população mundial tem deficiência e nós, educadores, devemos aprender a lidar com esse público. Então, você que é profissional de educação física, capoeirista, ou quer conhecer um pouco dessa temática da pessoa com deficiência intelectual, toda semana nós teremos aí esse curso pelo aplicativo Zoom. Entre em contato para se inscrever. Muito obrigado, viu, Diogo, pela oportunidade. Valeu. Tá bom. Obrigadão. Boa noite a todos. Valeu, professor.
Valeu, tchau.